Deus, nessa noite nós queremos agradecer esse ambiente de milagre, esse ambiente que o Senhor proporcionou, porque de fato o Senhor tem se feito presente nesse altar. Os testemunhos, de fato, é a validação da veracidade das palavras que saem daqui. E por isso nós hoje abrimos esse tempo para que as pessoas possam ver de que o Senhor tem sido o fiador das nossas palavras. E que tudo aquilo que tem saído desse altar não tem saído por sentimento humano, mas porque de fato o Senhor tem liberado palavras através das nossas vidas para um tempo favorável. Por isso eu quero nessa noite te pedir em nome de Jesus, que o Senhor continue fluindo através das nossas vidas, que possamos nos submeter a partir de agora para que mais uma vez o Teu Espírito possa conduzir-nos nessa noite para aquilo que o Senhor tem para falar com a Tua igreja, e que a Tua palavra possa penetrar até a divisão da alma, e que a Tua palavra possa trabalhar da forma que somente o Senhor sabe que é preciso, porque o Senhor é poderoso para fazer essa obra poderosa. Nos colocamos à Tua vontade absoluta para que a Tua palavra, o rema de Deus, possa fluir sobre os nossos corações para um tempo glorioso em nome de Jesus. Proibimos toda a inquietação, proibimos todo o entorpecimento, proibimos, Senhor, toda a falta de atenção e declaramos que essa palavra não se perderá, que haverá absorção daquilo que, de fato, o Senhor precisa falar. Que as pessoas possam absorver aquilo que vai sair daqui, nesse altar, nessa noite, para que no próximo domingo possamos ouvir mais testemunhos e milagres, em nome de Jesus. Amém? Abra sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 14. Eu quero trazer uma palavra hoje muito consciente. Porque eu tenho visto, nesses últimos tempos, a dificuldade das pessoas manterem um relacionamento com Deus. E uma das grandes dificuldades nesse tempo, talvez, das pessoas é manter-se relacionado com Deus. As pessoas, às vezes, entregam a sua vida para Jesus, têm uma experiência extraordinária, ver que Jesus tem feito coisas tremendas na sua vida, mas no decorrer da caminhada elas não conseguem manter esse relacionamento. E, normalmente, quando você pergunta por que você desistiu, por que você desanimou, por que você retrocedeu, por que você parou no meio do caminho, as pessoas não sabem explicar, porque de fato não tem uma explicação. É questão de sentimento, e quando existe sentimento envolvido, às vezes a gente não consegue explicar, porque às vezes existem sentimentos que só a gente consegue sentir, a gente não consegue descrever para o outro aquilo que a gente está sentindo. A gente sente, mas não sabe dizer, não sabe colocar isso em palavras. E foi pensando nisso que essa palavra nasceu no meu coração. Relacionamento. Foi um dos grandes desafios que eu tive no percorrer da minha caminhada, e que hoje eu digo que de tempo em tempo nós precisamos fazer sempre força e violência para que você mantenha um relacionamento vivo. É como um casamento. O casamento tem fases. E a cada fase você precisa fazer força para que você consiga passar para uma nova etapa, para que você consiga trazer um novo fôlego para o relacionamento, para que você consiga dar uma nova forma, para que você permaneça casado, mas não apenas morando dentro de uma casa com um homem ou com uma mulher, mas para que de fato vocês sejam completos, que seja um relacionamento vivo, aquecido. E isso não é algo fácil, porque estar com alguém, com uma outra pessoa, é você fazer força para você manter-se relacionado. Quem é casado sabe. Então, manter um relacionamento vivo não é algo tão fácil quanto parece. Por isso, é muito mais fácil desistir e recomeçar um novo relacionamento. Amém? Por que hoje em dia as pessoas, de tempo em tempo, 6 meses, 8 meses se relacionando com alguém, daqui a pouco termina e já está com outro relacionamento? Porque tudo aquilo que está no início e que não implica em você ter que fazer força, as pessoas conseguem manter por um tempo. Mas quando começa a causar algum incômodo, já vou partir para um outro relacionamento, isso aqui já não tem mais nada a ver comigo. Então, relacionamento não é algo fácil. E com Deus também não é diferente. Por isso, hoje eu vim trazer essa instrução para vocês. Mantenham-se despertos, mantenham-se acordados. Anotem aquilo que vocês
podem anotar. Para quê? Para que no decorrer da semana você consiga se lembrar do que você vai ouvir aqui. Para que você consiga ir mais uma milha. Diga comigo, relacionamento é decisão. Estar casado normalmente é uma decisão. Porque às vezes você ama o seu cônjuge. Às vezes você é feliz em alguns momentos. Alguns momentos possa ser que você seja infeliz. Mas o relacionamento, na maioria das vezes, é decisão. Porque você decide permanecer relacionado. Você decide permanecer casado. Porque talvez se você fosse caminhar num casamento por algo que você ficasse esperando as coisas acontecerem, talvez você já não estaria mais casado ou dentro de qualquer relacionamento. Mas relacionar-se é você decidir. E quando hoje nós vamos percorrer um pouquinho sobre esse assunto, você vai entender que relacionamento é decisão. Então diga comigo, manter um relacionamento é uma decisão. E isso é muito louco, porque o Evangelho de João vai mostrar isso. João é um cara que tinha um relacionamento e ele podia falar de intimidade, porque ele foi uma das pessoas, um dos que Jesus colocou no seu ombro, no seu colo, a sua cabeça. Então, João, ele sabia de fato o que era a força de um relacionamento, a força de uma amizade, a força de alguém que era importante num momento. E aqui em João capítulo 14, você vai ver algo poderoso. João 14, verso 15, está escrito assim, olha: se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não vem nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Diga comigo, estará em vós. Então, quando nós estamos em busca de uma vida nova, quando nós estamos em busca de conhecer algo novo, quando nós estamos buscando viver algo diferente na nossa vida, normalmente é a fase em que fazemos uma decisão de entregar a nossa vida para Jesus. É porque, de fato, você vem de muitos relacionamentos, de muitos momentos na sua vida, e, de repente, você entra na igreja. E você, em busca de algo novo, em busca de uma vida nova, em busca de viver algo diferenciado, uma experiência diferente, você entrega a sua vida para Jesus. Ou você se sente bem, mesmo sem fazer uma decisão. Você gosta de ouvir falar de Jesus, você gosta dos louvores, você gosta do ambiente que é proporcionado. Então, você começa a ouvir falar de uma pessoa. E isso foi muito particular, porque eu fiquei exatamente imaginando essa cena. Eu aqui, pregando, falando de uma pessoa, tentando fazer você se relacionar com alguém que você ainda não conhece. Olha que louco. Eu, pregando acerca de um Jesus, tentando falar acerca de um Deus que vocês não conhecem, mas que eu me relacione, e eu quero que você se relacione com Ele. Então, tentar fazer uma pessoa se relacionar por intermédio de outro não é uma coisa fácil. Porque eu tento convencer você de alguém que eu já me relaciono, que essa pessoa é muito boa e que ela vai fazer coisas boas na sua vida. Então, é nessa situação em que alguém tenta apresentar alguém para você, é que começa a entrar algumas situações. E é o que realmente está acontecendo nesse tempo. As pessoas, elas querem se relacionar, mas elas querem se relacionar com a pessoa que eu estou apresentando. Vocês estão conseguindo entender? Então, eu apresento alguém da forma que eu conheço. E quando você começa a conhecer alguém, você quer se relacionar com essa pessoa que eu te apresentei como eu conheci. E é aí o grande lance. Porque quando você começa a se relacionar, já diz o ditado que só quem sabe é quem convive. Quando você começa a conviver, é a hora que você começa a conhecer. E aí, quando você começa a conhecer, quando você começa a ter experiência de relacionamento, você começa a perceber no meio do caminho que o relacionamento com Cristo não é, talvez, da forma que alguém te apresentou. E aí você começa a se esbarrar com algumas coisas. Porque as pessoas, normalmente, para convencerem as pessoas de entregarem a sua vida para Jesus ou para se relacionar com Cristo, elas querem apresentar algo ou alguém que talvez não é aquilo que realmente a Bíblia diz que ele seja. Por intermédio de alguém que está falando. Por quê?
Porque normalmente as pessoas querem levar o outro a uma decisão por mérito próprio. Não é pelo meu mérito, porque a palavra não sou eu e não é minha. Então, quando eu apresento alguém pela palavra, eu preciso dizer ao pé da letra, de fato, quem é essa pessoa que eu estou apresentando para você. E se isso não acontece, quando você começa a se relacionar, você fala, mas não me falaram isso. Eu não tinha escutado falar disso. Eu não sabia que era tão difícil. Eu não sabia que caminhar para Cristo era tão difícil, porque naquele dia, aquela pregadora, ela não disse para mim que eu teria que me esbarrar com essas coisas. Ela não disse que eu teria que enfrentar essas coisas. Aquele pregador que eu gosto de ouvir ele lá no YouTube, ele me mostra algo tão glorioso, tão glamouroso, tão melódico. E ele não me disse que eu enfrentaria tribulações. Ele não me disse que eu teria que abrir mão de algumas coisas. E nessa caminhada é que começa então o esfriamento. Você está comigo? E aí eu pergunto para vocês nessa noite: como te disseram que Jesus era? Como te disseram que é a caminhada com Cristo? Eu vim aqui hoje te encorajar, eu não vim te desanimar. Eu vim aqui dizer para você que se você começar a se relacionar, você vai se apaixonar. Não existe relacionamento sem convivência. Por que as pessoas hoje não conseguem manter-se na igreja? Por quê? Porque é aqui que está o grande lance. Quando começa a aparecer algumas exigências, é a hora que as pessoas fogem do compromisso. É ou não é? Quando você está se relacionando com alguém e está tudo de boa e essa pessoa não te cobra nada e você não cobra nada, você fica ali naquele relacionamento 1 ano. Mas se a pessoa começa a exigir de você algumas coisas, se a pessoa começa a dizer, olha, você tem que ir na minha casa, você tem que conhecer meus pais, você tem que isso, você, tá ficando sério demais. E na hora que você começa a perceber as responsabilidades desse relacionamento, você quer pular fora. Por quê? Porque você não está afim de compromisso. Compromisso é isso. Relacionamento é compromisso. E dentro de cada compromisso virão algumas exigências que serão fundamentais para que esse relacionamento seja eterno. Você está comigo? Então eu pergunto nessa noite para vocês: como manter um relacionamento se você não convive? Como manter um relacionamento ouvindo alguém falar de alguém? Está comigo? Porque nunca estivemos num tempo em que as pessoas não querem se relacionar. Elas querem se relacionar pelo que o outro fala. Elas querem se relacionar pelo que elas escutam o outro dizer. Elas não querem se relacionar por conhecer, por conviver. Então é muito fácil eu vir aqui e tentar fazer você se relacionar com isso que eu estou pregando aqui. Hoje, nesse domingo, na quarta-feira. Agora, isso aqui não vai ser o suficiente. Porque as minhas palavras, talvez, quando terminar esse culto, você já não vai mais lembrar. É nessa hora que você vai precisar conhecer a pessoa que eu estou te apresentando para que você se relacione. Você está comigo? Você está conseguindo entender por que às vezes existem alguns conflitos? E que você fala assim, eu não consigo, eu não sei o que acontece. Você precisa se relacionar. E tem um pregador agora, desses últimos, talvez você não conheça porque ele não é famoso, né? E as pessoas que não são famosas hoje em dia, infelizmente, elas não têm aquela visibilidade que precisariam, né? E esse pregador, ele fala algo tremendo sobre a superficialidade. Que a superficialidade tem sido a praga desse tempo. Por quê? Porque as pessoas, por estarem dentro de relacionamentos superficiais, elas não conseguem de fato descobrir o que é o evangelho. Então nunca estivemos diante de uma geração tão rasa, tão superficial. E aí a gente começa a entender por que no passado as pessoas passavam por coisas tão terríveis. Vocês devem ter visto nos meus stories, se não viu, se não saiu do ar. Eu te desafio, aquela mulher com câncer, com 2%, o médico disse para ela, você tem 2% de chance de sobrevivência. Ela diz, 2% não é nada. 2% não é nada. Então para mim 2% é muita coisa. Ora, de 100% em vida, 98% pelos médicos é morte. O médico deu 2% para ela de chance. Então se são 2% ainda é alguma coisa. Você está comigo? Isso é conhecer
relaciona. Se ela se relaciona com alguém que ela sabe que é o dono da vida, o Deus que cura, o que são 98% para ele diante de 2%? Porque Deus pode. 2% pode ser 2.000%. E 2% pode ser 2%. De uma noite para o dia Deus pode fazer. Se Ele quiser. Mas isso é o quê? Conhecer. Por que ela é tão convicta? Por que ela é tão firme em dizer? Porque ela sabe com quem ela se relaciona. Então eu pergunto nessa noite para você: com quem você se relaciona? Com quem você está se relacionando? Aí você vai falar assim: mas eu não conheço muita coisa sobre Jesus. Ou eu conheço, é como um relacionamento antigo, né? É como casamento de muito tempo. Você se relaciona, mas vai chegando uma hora que você vai caindo na zona de conforto. E por causa disso, alguns casamentos acabam terminando. Por quê? Porque as pessoas vão deixando aquilo entrar na zona de conforto. E o que acontece? O relacionamento acaba. Relacionamento é conhecer. Relacionamento é conviver. E como é que você convive com Cristo? Se hoje as pessoas não querem ler a Bíblia, se hoje as pessoas não querem orar, se hoje as pessoas não querem jejuar, eu não posso pregar uma palavra de autoajuda, porque a autoajuda que eu estou te dando é essa aqui. Você quer ser forte? Você quer crer, ter uma fé para você acreditar que 2% é o suficiente para Deus de vida? Leia a palavra, conheça Cristo. Ore, ouça a voz dele através da oração. Jejue, porque ele vai fortalecer você. Agora, de fato, isso é importante? Nesse tempo, para muitos não. Para muitos não é. Por quê? Porque o que é mais importante não é o outro fazer, é o que o outro está falando. As pessoas dão muito mais crédito àquilo que alguém está falando aqui do que o que de fato a palavra diz que é. Por quê? Porque não se relacionam. Então, se você deseja ser uma pessoa que vai caminhar e manter um relacionamento aquecido com Deus, você precisa sair da superficialidade. A superficialidade é uma praga nesse tempo. Porque as pessoas dizem que conhecem, mas não convivem. A maioria das pessoas não tem ânimo nem para vir para a igreja. Está ótimo, eu assisto as reuniões online. Eu já preguei isso aqui, já falei isso há um tempo atrás, eu vou repetir. Mantenha um relacionamento, casa com alguém, ele lá no Japão, e você fica dando beijo pela tela do computador. Eu quero ver quanto tempo você vai se manter casado. Participo das minhas reuniões online. Eu presto meu culto dentro da minha casa. Isso, construa uma família com alguém lá no Japão. Engravide alguém lá no Japão. Se deixe engravidar por alguém do Japão aqui pela tela. Alguém olha para você e diz assim: agora você estará grávida. Eu nunca vi uma geração tão topetuda, mas tão superficial. Relacionamento é você conhecer. Etienne deve estar na live aí, ó. Se ela estiver na live aí, ela vai dar um salve. Relacionamento. No dia que ela foi para o monte, ela estreitou o relacionamento, rodou, caiu no chão, voltou cheia de lama, avivada, incendiada. As línguas foram renovadas, restauradas. Houve algo tremendo. O que foi isso? Relacionamento estreitado, relacionamento no pé do ouvido. Ali não foi a profeta, ali não foi o apóstolo, ali não foi os pastores, ali foi ela e o noivo, foi ela e o Espírito Santo que chamou ela para um cantinho e falou: vem cá que a gente vai conversar. Aqui nesse cantinho a gente vai bater um papo. E ali, que papo era esse? As línguas que só ela sabia que ela precisava liberar, porque são línguas do Espírito, e que essas línguas do Espírito, o que elas fazem? Edificam ao próprio homem. Então, naquele momento, essas línguas que edificam o próprio homem, que o Espírito intercede ao Pai através dela, com gemidos inexprimíveis, foram as línguas que ela falou com os céus ali naquele lugar. E quando ela desceu dali, ela desceu incendiada. Qual é o fruto disso? Relacionamento. Agora imagine a gente numa live rodopiando naquela escuridão, e ela só escutando sem sentir. Eu não sou contra esse recurso que Deus utilizou e fez dele uma grande ferramenta. Só que isso não pode ser tudo na sua vida. Você precisa estar no ambiente da presença,
no ambiente onde você sente Cristo, no ambiente onde Ele vai falar com você. Ele fala na sua casa, Ele fala na sua cozinha, Ele fala no seu quarto, Ele fala no seu carro, mas Ele fala também na sua casa. Esse lugar é chamado casa de oração. Aqui é o lugar que você precisa ter ânimo para sair da sua casa e falar como Davi um dia falou: alegrei-me quando me disseram, vou à casa do Senhor. A alegria de vir à casa do Senhor, a alegria que alguns irmãozinhos têm de caminhar 45 minutos com a Bíblia debaixo do braço, procurando uma igreja para ele entrar e celebrar, e entrar e estar em comunhão com os santos. Relacionamento é você conviver, relacionamento é você comungar, relacionamento é você ter comunhão, relacionamento é você sentar e ouvir, mas também é você falar com alguém. E normalmente dentro da sua casa, raramente você consegue estreitar esse relacionamento. Você fala com Deus, é óbvio. Você levanta da sua cama, você faz a sua oração. É óbvio, isso é fundamental. Você faz os seus períodos de devocionais. Mas a casa de Deus é o lugar que você se relaciona. O relacionamento é você sentar, ouvir, entender quem Deus é e o que Ele pode fazer na sua vida. Então por que as pessoas ficam entrando e saindo da igreja e acabam no meio do caminho abandonando tudo? Porque elas conhecem a vida de todos os fãs delas. Elas sabem o signo do candango, elas sabem a música que ele gosta, ela sabe a cor da roupa, ela sabe o número do sapato, ela sabe o perfume que ele gosta. Eu pergunto a você, e qual é o versículo da Bíblia que vai tocar o coração de Deus e vai tocar o seu coração? Porventura você sabe de onde é o seu Cristo, aonde ele nasceu? Você sabe quem são os seus pais? Você sabe quem foi a sua mãe? Você sabe quem foi o seu pai? Você sabe qual foi a caminhada dele? Como ele teve que percorrer para ele chegar até onde ele chegou? Mas normalmente sabemos a vida de quem nos interessa e a vida de quem de fato nós deveríamos conhecer para entendermos que ele é mais do que suficiente. Nós não fazemos força. Por quê? Porque não tem graça no relacionamento. Você está aqui comigo? Desse lugar, desse metro quadrado, sairá uma igreja sadia, uma igreja forte. Uma igreja que está acostumada, uma igreja que tem casco, que tem costa, que tem couro. Porque ser cristão é você entender que haverão dias que você vai estar na glória, mas existirão dias que você vai ter que pular trincheiras. Esse é o evangelho que transforma, que cura, que salva, que também te dá vitória, mas que você também vai ter que aprender a ser alguém forte para permanecer. Então deixa eu te falar uma coisa, é tudo muito glamouroso aí fora, num relacionamento superficial, se você vem e permanece como você está. Eu já preguei sobre essa palavra e estou querendo pregar ela de novo. É a graça barata que dá acesso a tudo. Vem como você está e permaneça também como você está. Faça como você quer fazer e está tudo certo. A vida é sua, faz como você quiser. Não, meu irmão, a porta do céu é estreita. E para que possamos entrar lá, nós vamos ter que nos ajustar. Algumas arestas terão que ser amparadas do nosso corpinho para que a gente consiga passar por essa porta. Então, se eu não pregasse isso aqui, se eu não pregar isso aqui para você, não serei uma pessoa verdadeira. Por que o seu relacionamento está esfriando? Por que você está se sentindo distante de Deus? Porque você precisa ir na palavra. E quem é a palavra? Cristo. Quando você vai na palavra, você vai até Cristo. Quando você lê a palavra, Cristo fala com você. Então tem gente que quer viver alimentado de experiência, que ele escuta o outro aqui pregar. Mas deixa eu te falar uma coisa, não tem uma forma mais clara de Deus, de Cristo falar com você, se não for você lendo a palavra. Você quer ouvir a voz de Deus? Ouça a palavra, leia a palavra. Você quer conhecer Ele? Leia a palavra. Você quer entender quem Ele é? Leia a palavra. Você quer saber o que Ele pode te dar? Leia a palavra. Você quer saber se Ele pode curar o teu corpo, a tua enfermidade, se Ele pode restaurar o seu casamento? Eu quero te dizer que Ele quer fazer tudo isso, porque na verdade Ele não vai fazer. Aquilo que está já foi. O que você precisa entender, o que você precisa saber é que com quem você se relaciona, você fica esperando Ele te dar aquilo que de fato Ele já te deu. Deus, me dá a minha cura. Que cura? Ele já te deu. Toma posse da cura.
relaciona. Se você conhece quem você se relaciona, você não fica só se alimentando do meu testemunho, da minha experiência, daquilo que você leu no livro. Você diz assim: Senhor, está escrito na sua palavra, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É a tua palavra falando comigo. Então eu quero dizer que a minha casa vai servir ao Senhor. Fulano vai servir ao Senhor. Meu marido vai servir. Meu parente vai servir. Meu irmão vai servir. Meu tio vai servir. Beltrano vai servir. Por quê? Porque mais do que suficiente é a tua palavra falando para mim que isso vai acontecer. Você está comigo? Então diga comigo, por que tanta superficialidade? Porque você não tem como conhecer se você não tem contato diário. Como que você quer estar animado se você não tem contato diário? Fala para mim. Como que você quer estar vivo se no meio da tua semana você não consegue colocar um louvor? Como você quer estar vivo se no meio da tua semana você não consegue dobrar os seus joelhos 5 minutos? Como você quer estar vivo se você se é batizado no Espírito e você não ora em línguas por onde você passa? Como você quer vencer o pecado se você não se empodera da presença do Espírito Santo? Ei, eu vim aqui hoje te dizer o seguinte: o manual que você precisa para você sair daqui essa semana incendiada é praticando pequenas coisas. São as pequenas coisas que vai fazer você se tornar grandioso. São pequenas coisas. Levantar da sua cama, quando tentar virar aquela opressão, aquele desânimo, coloque um louvor. Não coloque o louvor de acordo com o seu sentimento. Eu vou te dar uma chave aqui. Não coloque um louvor de acordo com as suas emoções. Vou repetir de novo. Não coloque um louvor de acordo com as suas emoções. Vou trocar em miúdos. Se você está depressivo, angustiado, se você está entristecido, se você está caído, o que você vai fazer? Você vai colocar uma canção que vai te jogar mais caído ainda, que só vai te dar vontade de chorar? Não. Você vai pegar aí, ó, Maravilhosa Graça, vai jogar lá no volume mais alto do teu rádio, do teu som, e a tua lágrima pode descer por um canto. Tem uma palavra que eu vou pregar lá na ceia sobre Deus, ele tem prazer nas suas lágrimas, que você vai ver que é coisa tremenda, o que a tua lágrima, ela provoca no mundo espiritual. Então, se eu fosse você, não faltava Santa Ceia, porque o povo está fugindo da ceia. Mas você pega aquele louvor, o mais animado, aquele dia que você está com vontade de pecar. Não tem aquele dia que você está, que a tua carne está fazendo você tremer. Você olha aquela situação ali e o inimigo está assim, ó, esfregando no teu nariz, aquele mal, aquela vontade. Então aquilo ali, você pega um louvor de bastante fogo, que vem o leão que vai vir, o leão que vai queimar, o leão que vai purificar. Você pega aquele louvor profético, você pega tambores de guerra que você não conhece, pega Grey I Am, vai lá, pega aquelas músicas bem pesadas de glória. Então aumenta o rádio no máximo que você puder. De repente você vai começar a esquecer aquela vontade, aquele desejo, aquela inclinação, aquela tendência de você pecar, porque a carne gosta de pecar, meu irmão. A carne tem vontade de pecar, e pecar, dica-se de passagem, não é uma coisa ruim, porque algumas práticas do pecado, elas trazem consequência, mas não é ruim. Agora, onde é que está a diferença? A diferença está no reflexo que isso vai provocar na nossa vida. Então nós não podemos trocar a presença de Deus por um prato de lentilhas. Vontades virão, mas o que você faz para fugir disso? Entra na presença, chega na presença, ora na presença, salta na presença, fala em línguas na presença, seja possuído pela presença. Você vai sair daqui hoje animado. Você não é o pior por se sentir fraco. Eu vim aqui te animar. Porque o inimigo, ele fica ali no teu ouvido, ó, você já está com vontade de fazer isso. Olha aí, você já está com vontade. Você já está aí, ó, tendencioso. Mais um pouquinho você vai cair. Vira ali aquela esquina para ver se você não vai tropeçar. É nessa hora que você tem que cingir o lombo e dizer: eu sei o Cristo que eu conheço, porque eu amo Ele, Ele me ama. E está escrito na palavra dele em João 14, que Ele enviaria para mim o Consolador. Quem é esse Consolador? Meu amigo Espírito Santo. Garra aqui comigo, Espírito Santo. Faz uma de maluco mesmo. Segura ele aqui. Aonde você passar, que você perceber que ali tem uma sementinha do mal, faz assim: Espírito Santo, vem cá, não me larga não. Vem cá. E você vai passando e vai olhando, e o Espírito Santo vai te aquecendo, e você vai passando, você vai passando, você vai passando. Daqui a pouco tu olha para trás e faz assim, ó: te dedico. Hoje você não conseguiu, porque eu passei, eu venci. Vença. Você é vencedor.
Você é vencedor quando você conhece e você convive e você sabe quem é esse Cristo que eu estou te apresentando aqui, ó, que eu estou falando para você. Tem muito mais do que eu estou falando aí, ó, na tua Bíblia. Isso aqui que eu estou falando não é nada. Tem muito mais. Caça Ele, busca Ele, encontra Ele, se apaixona por Ele, se relaciona com Ele, senta na mesa da cozinha, fala: senta aqui comigo, Senhor. Entrou no banheiro, é a tua zona de risco, entra aqui comigo, Senhor. Entrou naquele local onde você sabe que você está sendo tentado, entra aqui comigo, Senhor. Foi lá em algum lugar comprar algo para os teus pais, num lugar que você sabe que é zona de risco, entra aqui comigo, Senhor, porque eu sei que quando eu for, o Senhor que eu conheço, não apenas de ouvir falar, vai na minha frente. Relacionamento, diga comigo, relacionamento. É uma ligação afetiva. Relacionamento é quando você está no mesmo interesse, é quando você tem convivência, é quando você tem comunicação, é quando você tem uma atitude recíproca. Você entende? Isso é relacionamento. Então, quando você se relaciona com alguém que você conhece, não tem como você deixar de obedecer. Isso aqui é tremendo, gente. Por quê? Porque o Evangelho de João, ele vai falar dessa intimidade. João era aquele que reclinava o peito e Jesus encostava. Jesus tinha um acesso diferenciado com João. Não é que ele era o queridinho. Pega essa chave aqui comigo. Não é que João era o queridinho. Não tem gente queridinha. Pegou? Não tem queridinho. Tem gente que sabe quem você é e força para ficar perto de você. E não é forçado. É que existem pessoas que você vai ter que fazer força para ficar perto. Porque são necessários. João era aquele cara, eu posso imaginar, que era aquele cara aquele amigo presente. Sabe aqueles amigos que são presentes? Que às vezes tu fala assim: pô, chato, lá vem esse cara. Então, ele chega na hora que você estava perto de tropeçar. Então, João era esse amigo aí, ó. Esse amigo que estava pronto para escutar. Aquele amigo que às vezes não dá um pio, meu irmão, mas ele olha dentro do teu olho quando a tua lágrima rola. Então, esse amigo aí. Que às vezes o cara não fala nada. Ele não dá uma palavra, mas só o fato dele olhar no teu olho, dele te estender a mão, dele te abraçar, dele entender você, às vezes isso é mais do que o suficiente. Quando ele também não te dá uma alinhada e fala para você: toma vergonha na cara. Então, esses amigos são esses que a gente precisa manter por perto. São esses amigos que falam umas verdades bem reta na nossa cara e que na hora você fica com 3 minutos de raiva e depois você volta ao normal. Então, são esses amigos que você tem que valorizar, porque esses, de fato, são aqueles que te amam de verdade. Então, João é esse camarada íntimo, aquele cara que olhava para Jesus e eu imagino que só dele olhar no olho ele já sabia o sentimento que estava talvez permeando, ele sabia que a tristeza estava vindo. Tem aquela pessoa que olha para você no teu olho e fala assim, você está rindo assim, você está dando aquele sorriso largo, mas ele está olhando no teu olho e fala assim: tu está rindo, mas está tudo bem com você? Aí você dá aquele sorriso meio amarelo, né, assim, meio de banho, assim, tá ótimo. Aí a pessoa fala assim: tem certeza? Não tem certeza, a lágrima já está assim, ó, escorrendo no canto, né? Aí você já começa a baixar a cabeça. Tem certeza? Então, esses amigos, valorize esses amigos, porque são anjos que o Senhor colocou na sua vida para sustentar você nos dias maus, para te ajudar. E, na verdade, o que é lindo aqui é que no Evangelho de João, e em alguns evangelhos você vai perceber, eu não vou ter tempo para falar sobre isso, mas numa outra pregação eu posso esmiuçar isso, é que o cristianismo ele não se trata de uma religião cheia de regras. Só que isso tem sido um problema nesse tempo. Porque as igrejas hoje quase não falam de proibições, as pessoas estão querendo acabar com o cristianismo. Porque elas estão apresentando um evangelho que não é real. Não são sobre regras, é sobre o amor. E quando você ama, você se submete a algumas coisas. Está comigo? Você está entendendo isso? Não é a regra imposta por uma igreja. É o amor que você sente por quem você se relaciona. Então, quando você conhece o cara que você está se relacionando, ou a menina, ou seja lá quem for o relacionamento que você tem, aí alguém fala assim para você: e agora tu virou trouxa, né? Virou otário aí, né? Arrumou essa namorada aí, arrumou esse namorado aí, tu não faz mais nada, né? Mas é porque as pessoas não conseguem entender que quando você se relaciona, você precisa se adequar. E a vida
quando se trata de relacionamento, é adequação. Porque se você quer viver num ritmo sozinho, então, se você quer viver dentro de um ritmo de solteiro com alguém, você não quer relacionamento, você tem que ficar sozinho. Porque quando você se relaciona, você tem que se adaptar, você tem que se adequar ao outro. Algumas coisas você vai ter que fazer, algumas submissões vão ter que acontecer, algumas restrições você vai ter que fazer para que você consiga viver bem e fazer o outro feliz. Está comigo? Então, não é porque alguém te colocou regra, não é porque alguém te proibiu de fazer, é porque o seu coração está incendiado e você não faz isso por obrigação, você faz porque você ama. É isso que as pessoas não entendem no Evangelho. Você parou de fazer isso? Essa igreja que você está já está te proibindo? Que igreja, meu irmão? Não tem nada a ver com igreja. Tem a ver com quem você conheceu, que vai muito além de uma fachada de igreja. Você está comigo? Não é igreja. Agora você vai parar de fazer isso, vai parar de sair, vai parar de ir para balada, vai parar de beber. Agora porque você virou crente, meu irmão, respeita a tua decisão, porque não é porque você virou crente, é porque você conheceu Cristo. Porque crente até o diabo está comigo? Todo aquele que crê em alguma coisa pode ser crente. Agora, cristão é uma outra situação. Cristão é você ser um pequeno Cristo. É você entender que fazer algumas coisas e deixar de fazer faz parte de uma vida cristã. E isso não é algo que você vai fazer com dor. Você faz porque você ama. E isso não está debaixo de imposição. Isso acontece por paixão. Você está comigo, gente? Então, o que eu quero hoje fazer vocês entenderem por essa palavra muito simples? É que quando você se apaixona por quem você conhece, aí acaba todos os protocolos, aí acaba toda essa dureza que é imposta por conta da religião, que não tem nada a ver. E foi exatamente isso aí que Jesus veio fazendo e quebrou o pau e deu correria total. Porque os fariseus eram assim, eram os camaradas que gostavam de muitas regras. E isso aqui é um fato interessantíssimo para você até pesquisar depois. Os fariseus, eles começam a indagar Jesus e começam ali, né? Mas qual é o maior mandamento? Qual é? Você precisa falar, porque eles gostavam de regras, né? Você conhece gente assim, que gosta de regra, é todo, né, cheio de legalismo. Os fariseus eram cheios de legalismo. Aquele camarada que gostava de cobrar aquilo que eles não faziam, entendeu? Aquela pessoa que gosta de cobrar, mas por baixo dos panos ela faz tudo errado. Então, você conhece gente assim, que aponta o dedo na tua cara e diz que você tem que fazer, mas ela mesmo, por trás, ela não faz nada daquilo ali, mas ela exige de você a perfeição. Então, eram os fariseus. Os camaradas eram assim. E aí eles começam aí a indagar Jesus. Qual é o maior mandamento aí? Fala aí agora então, né? Você aí e tal. E de repente, eles estavam esperando Jesus falar o quê? Agora vocês vão ter que obedecer as regras. Aí Jesus vem e fala... Cadê minha filha? Põe aí o versículo, não tira não, deixa aí. Aí Jesus olha e fala assim, ó. Olha aí. A resposta que Jesus dá. O Espírito de verdade que o mundo... Não, volta aí. Aí o que Jesus fala? Se me ameis, se me amais, guardai os meus mandamentos. Eles estavam esperando uma regra. Aí Jesus fala assim, ó, que regra? Regra? Se você me ama, você vai guardar os meus mandamentos. Quebra tudo. Por que quebra tudo? Porque, se você for estudar um pouquinho sobre isso, você vai descobrir que os rabinos, eles haviam dividido a lei mosaica ou a Torá, do jeito que você queira aí. E eles tinham dividido isso em 613 decretos. Olha que coisa interessante. Sendo que 365 decretos desses 613, eles eram consideradas proibições. Ou seja, de 613, 365 era proibição e 248 eram orientações. Ou seja, o sujeito não tinha vida. Não tinha vida, porque tudo era regra. Está comigo? Regra para comer, regra para jejum, regra para o sábado, regra para as viagens. Vocês estão lembrando disso? Ah, mas você vai comer, você vai curar, hoje é sábado, você vai chegar perto dessa pecadora. Aí Jesus fala assim, olha só, vocês estão enchendo a minha paciência. Eu não quero saber nada disso aí, não. O que vocês precisam entender é o seguinte, aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Cri, 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 cri. Como assim? Aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. O que é isso, gente? Que mandamento é esse? Ama a Deus e ama o teu próximo como a ti mesmo. É isso aí. Se você me ama, você vai fazer isso aí. Você vai amar o teu próximo e você vai amar a Deus sobre todas as coisas. No que isso implica? Obediência. Quando você ama a Deus e ama os mandamentos, você está entendendo que quando você ama, você obedece.
Os mandamentos eram o quê? Obediência. Não tem uma outra coisa. Então, aquele que ama, ele precisa obedecer. Você está comigo? Então, se você ama, você coloca o relacionamento acima das regras. Eu amo. Não existe regra. Por quê? Porque eu obedeço. Regra? Que regra? Não pode isso, não pode aquilo mais, não pode aquilo outro, não pode. Ah, eu não vou para a igreja porque não pode isso, não pode aquilo. É muito chato isso. E Você já ouviu gente falar assim? Ah, é esse aqui. Aí você para e fala assim: para você, não é dor nenhuma. Porque você ama. Quem disse que você se sente proibido? Porque quem foi que disse que você não tem que fazer? Ninguém disse que você não tem que fazer. Qual é o grande lance? Você sente. Sente o quê? Vontade de não fazer. Por quê? Porque com quem você se relaciona, o que você sente é mais do que suficiente. Então, aquilo que você fazia ou faria, você já não tem mais vontade de fazer. Por que que você não tem? Porque você aprendeu a se relacionar. Então, diga comigo, relacionamento é algo grandioso. E Jesus, ele faz isso, ele coloca o relacionamento acima das regras, quebra tudo. Ele prova isso com quem? Com os pecadores. Eles olham para os pecadores e falam assim: ó, acabou para essa mulher pecadora. Ele fala: acabou? Quem foi que disse que acabou? Por que que acabou? Acabou por quê? Porque vocês querem que acabe? Não. Olha aqui para mim. Atira a primeira pedra quem não tem pecado. Porque qual era a regra? Matar, apedrejar uma mulher que era pecadora, que foi pega no ato de adultério, de traição, uma mulher que se prostituía. Mata ela, acaba com ela. Jesus: vocês querem que acabe? Vamos acabar com a prostituta assim, vamos acabar com aquela que adulterou assim, vamos dar fim na vida dela. Mas antes da gente matá-la, vamos fazer o seguinte: quem não pecou, atira a primeira pedra. Porque o único aqui que não pecou fui eu. E os demais, cadê? Porque a mulher pode ter se prostituído, mas o outro pode ter pervertido aqui na mente. O outro pode ter roubado, o outro pode ter enganado, o outro pode ter mentido. Você está comigo? Então, quando você conhece, você não faz por imposição. E isso vai te fazendo forte. Diga comigo. Então, hoje, qual é o ponto principal do reino? É você ter os mandamentos. Diga assim: eu ter os mandamentos. Se os mandamentos estão em mim, eu obedeço. E aquele que me ama, obedece. E se você obedece, você então começa a ter comunhão. Você começa a ter comunhão. Você começa a ter sensibilidade, está comigo? Você se levanta da cama, decidido a obedecer. Vamos fazer isso essa semana? Tenta obedecer essa semana. Nas coisas simples. Você vai obedecer. Você vai decidir obedecer. De repente você vai começar a sentir o Espírito Santo mais perto. Você vai começar a sentir uma sensibilidade maior. Você vai começar a sentir vontade de falar, mas também vai começar a sentir vontade de ouvir. Você vai colocar uma canção, vai te dar aquele arrepio. Você vai começar a sentir que alguém está próximo de você. E essa pessoa que está próxima de você é o Espírito Santo. Por quê? Porque ele está vindo para falar com você que você está no caminho certo. Sabe aquela palavra que a gente não consegue ouvir, mas a gente sente que está sendo falada? Então é quando o Espírito Santo te abraça. É quando o Espírito Santo se aproxima de você e você sente que você está no caminho certo. Ele não te dá uma palavra talvez que você entenda, mas o sentimento que você tem já é uma frase. Então é isso. Isso é relacionamento. Você está comigo? Então se você ama, você vai obedecer. Para que tanta regra se você ama? Agora, quando você ama, você está acreditando que você precisa se sacrificar por algumas coisas. No relacionamento entre homem e mulher, não existe sacrifício? Está comigo? Tá ou não tá? Então, às vezes você não tem que provar que você ama. Às vezes você não tem que matar sua carne. Às vezes você não tem vontade de... Às vezes até de matar o outro. E aí você se mata primeiro, porque se você não se matar primeiro, você vai matar o outro na tua frente. Tá forte aqui o negócio aqui na frente. Não é? Você não tem que dar prova disso? Aí você faz assim, ó. Aleluia. Você dá aquela risada assim, que ela vem assim, ó, forçada, né? E aí? Vamos sair, vamos lá na casa daquela pessoa. Vamos sim, tem certeza? Tem, então vamos lá sim.
E aí, você está feliz? Estou me animando. Você não vai mentir, né? Ó, está na semana da comunhão. Você não está animada, você também não está feliz, mas você está se animando. Então, vou me animar. E aí, vai fazer aquela comida hoje para receber? Vou me animar em nome de Jesus. Aleluia. Você não se sacrifica? Hã? Sentar naquela mesa com aquelas pessoas que às vezes são chatinhas para dedéu. Para você ouvir aquelas conversas que às vezes não tem nada com nada. Mas porque para o outro é importante. Está comigo? Sacrifícios. Relacionamento demanda alguns sacrifícios. Agora, que evangelho é esse que estão apresentando por aí que não existe nenhum sacrifício? Hã? Se o próprio Cristo mostrou na cruz que Ele se submeteu e se entregou por maior sacrifício pela humanidade. Se Ele deu essa lição para mim e para você, quem sou eu e você para não nos sacrificarmos em nada? Se você não está tendo que sacrificar nada da sua vida, tem alguma coisa errada. Por isso, você tem andado tão desanimado. Eu vou repetir. Se você não está tendo que sacrificar nada da sua vida, é possível que você esteja se relacionando de qualquer outra forma, mas não é o relacionamento da cruz. O relacionamento da cruz é um relacionamento que implica em você abrir mão de algumas coisas. Uma das é das suas vontades. Agora, o que é interessante é que você não abre mão das suas vontades porque alguém impõe. Você abre mão das suas vontades porque você se apaixona por quem Cristo é. Porque você conhece. Então, deixa eu te falar uma coisa. Conheça, busque conhecer a Cristo. O mal dessa geração é porque eles estão ouvindo falar de alguém que eles não conhecem. Escute alguém falar de Cristo, mas busque conhecer Cristo. As pessoas podem falar para você o que você quiser, mas você precisa conhecer com quem você está dentro desse relacionamento. Você está comigo? Então, quando você ama, a obediência é prazerosa. Diga comigo, quando eu amo, eu tenho prazer. Agora, por que tem gente que não consegue vencer? Porque, vê se isso não é o que acontece com você. Normalmente você tenta obedecer primeiro para se fortalecer. Pegou? Você tenta entrar num molde. Você entrega a sua vida, ou você começa a ouvir falar de Jesus. Aí você fala assim, eu tenho que obedecer. Aí você começa. Mexe na roupa, mexe aqui, mexe ali, mexe ali, mexe ali, mexe ali, mexe ali. Mexe. Você vai ficando meio doido, porque você vai ficando tonto, porque você tem que dar conta daquilo tudo. É ou não é? Você tenta primeiro obedecer. Só que eu hoje vim te mostrar algo mais leve. Tenta primeiro amar e conhecer. Quando você conhecer, você vai amar. Depois que você conhecer e amar, a obediência vai ser quase que imperceptível. Porque você vai fazer sem sentir, porque vai ser leve. Você vai ter que abrir mão de algumas coisas, mas não vai ser pesado. Por quê? Porque você vai ter força. Porque algumas coisas você faz, não é pela tua vontade, às vezes, quando você está dentro de um relacionamento. Você faz pelo outro. Então, quando você está dentro de um relacionamento com alguém que você conhece, você tem força. Eu vim aqui te dizer que o evangelho é muito leve, mas ele também é sacrifício. É leve, mas é abrir mão de algumas coisas. E eu vim aqui hoje te tirar da zona de conforto. Diga comigo, eu hoje vou sair da zona de conforto. Agora, olha que coisa tremenda, gente. A obediência, ela vem depois, ela não vem antes, assim eu termino. Tem muita coisa. A palavra diz que o que Jesus não diz é que ele enviaria o controlador. Ele enviaria o consolador. Então, diga comigo, o que a palavra não disse? O que Jesus não disse? É que ele enviaria o controlador. É aí a chave. Porque as pessoas ficam esperando o Espírito Santo controlar, para sim, para não. E o Espírito Santo fica olhando bem para a tua cara. Não me envolve nisso aí, não.
Você acha que eu vou te controlar? Eu não vou te controlar. Essa não é a minha função. Eu vim me relacionar. E eu vim também te consolar, te confortar, falar a tua consciência. Você tem amigos que falam com você? E alguns amigos vão estabelecer uma comunicação, vão ou não vão? Vai falar, ó, você vai fazer isso aí? Tu vai quebrar a cara. Tu vai por esse caminho? Você está escolhendo, mas tu vai se quebrar. O Espírito Santo não é diferente. As pessoas ficam achando que o Espírito Santo é alguém que não tem nada para fazer, que vai ficar pegando na tua mão e no teu pé, e você fala, quero pecar, quero pecar, quero pecar. O Espírito Santo vai, agarra você, não, vem para cá, vem para cá, vem para cá. O Espírito Santo é alguém que vai te consolar, que vai falar através da sua consciência. Ele vai dar a você a opção de fazer ou não fazer. E isso é tremendo. Você está comigo, gente? Para muitos, Deus é um patrulheiro. Você vai entender isso aqui. Para muita gente, Deus é um patrulheiro. Como assim? O reino de Deus é um estado policial. E o que ele requer de nós é submissão agora. Como se Deus não tivesse nada para fazer. Ou você faz ou tu vai morrer. Ou você faz ou você vai matar, ou eu vou te matar. Ou você faz, como se Deus tivesse que ficar ali, ó, caçando, procurando, para ver o que você está fazendo de errado ou o que você não está fazendo. Você está comigo aqui? Está pegando isso aqui? Não, gente. Isso aí é islamismo. Isso aí não é evangelho. O Islã é isso. Se submete ou você morre. O evangelho é totalmente diferente. Não existem regras, existem mandamentos. E os mandamentos você pratica-o porque você ama e não porque você tem que se submeter a isso. Você está comigo? Isso vai fazendo você se tornar alguém maduro. E aí, o que a palavra diz? Que Deus, que Cristo, Ele preferiu ter amigos e não escravos. Amigos e não escravos. Para Jesus, o relacionamento é a primeira coisa. E no que isso implica? Comunhão. Então, na presença dele, nós somos transformados de glória em glória. Através de quem? Do Espírito Santo, que opera de dentro para fora. Está comigo? Vamos voltar lá atrás? Primeiro, você ama. Depois você obedece. Quando você ama, vem de dentro para fora. A vontade de não fazer e a vontade de fazer. Porque você ama. E isso vem aonde? De dentro para fora. E assim você consegue ter um relacionamento saudável. Você está comigo? Então, o que você precisa entender nessa noite? E assim eu termino. É que liberdade não é libertinagem. Está comigo? A liberdade não é libertinagem. A graça não é uma liberdade para você pecar. A graça não é uma liberdade para você ficar uma pessoa desenfreada. A graça é a capacitação para você não pecar. Quando você entende o que é a graça, você fica constrangido. Olha só para você entender o que é a graça. Presta bem atenção nisso aqui que eu vou te mostrar. Normalmente, filhos gostam de fazer as coisas escondidas dos pais, é ou não é? A primeira coisa que um filho gosta de fazer escondido dos pais é namorar quando os pais dizem que não. É a primeira coisa. Pá! Você não vai namorar. Parece que acende um LED na testa do peão. Eu quero namorar, eu quero namorar, eu quero namorar. Parece que ele sai na rua caçando um namorado. Pim, 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 pim. O LED fica assim, ó. Me namora, me namora, me namora, me namora, me namora. Me namora, me namora, me namora. Quero beijar, quero beijar, quero beijar, quero beijar. É ou não é? Está comigo? É a primeira coisa, gente. Parece um negócio. Enquanto não te proíbe, você está em paz. Mas quando bate o martelo falando que você não vai fazer, começa a coçar o negócio. Você fica inquieto, porque você quer fazer. Por quê? Porque foi proibido. Agora, que coisa interessante, é quando um pai ou uma mãe senta e fala assim para você, ó, a partir de hoje, você está liberado. Você pode namorar. Aí olha bem no teu olho e fala assim, ó, eu vou confiar em você.
Quando olha assim, cortante, dentro do teu olho, fala assim, ó, eu confio em você. Meu irmão, parece que essa palavra, ela reverbera. Ela vai num eco assim, ó. Eu sei que tem gente que parece que não tem olho, né? E ele fica desenfreado. Mas tem gente, quando a pessoa tem um caráter firme, quando alguém olha e fala assim, ó, eu confio em você. Aquilo ali fica dentro da tua cabeça. Tu fala assim, não posso fazer isso não. Minha mãe disse que confia em mim. Aí você vai até para fazer. E tu fala assim, não dá, meu Deus do céu. Minha mãe disse que confiava em mim. Agora que ela me liberou, eu vou fazer um negócio desse com a minha mãe. Minha mãe falou que confiava em mim. Aí tu fica ouvindo aquela voz assim, ó. Eu confio em você, por isso que eu estou te liberando. Aí alguém fala, vamos, aí tu fala assim, pô, não posso. Mas vamos embora, larga de ser frouxo. Não posso, minha mãe falou que confiava em mim. Por quê? Porque foi uma liberdade que você recebeu por conquista debaixo de amor. Quando você sente o amor te constrangendo, você pode até fazer errado, mas isso vem com um peso na tua carcaça. Você volta para casa mal, pesado. Aí quando tua mãe te chama para aquela conversa que você olha no olho e fala assim, e aí? Aí você fica assim. Você não quer olhar no olho. Por quê? Porque o relacionamento liberado debaixo de amor faz você se sentir mal. A graça é isso. A graça é você saber que aquilo ali é errado. Mas que como você se relaciona com alguém que você aprendeu a conhecer e você o ama, e ele olhou nos teus olhos e disse assim, olha, o meu sangue te fez livre, vai, passa por ali, e você tem a opção de não fazer, é a hora que você entende que é muito mais do que você estabelecer uma regra, isso é a graça. Você está comigo? Então, para você entender, e para a gente fechar agora de verdade, é você... Em Gênesis, no capítulo 4, verso 7, diz assim, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Isso aqui é muito forte, porque isso aqui vai dar a você um entendimento de que o pecado, ele jaz à porta. Você tem a opção de não abrir para que ele entre. Não poderia ser por imposição? Porque a árvore estaria no jardim do Éden. Se ao homem já vinha vindo uma palavra dizendo que ali não era o lugar. E que daquela árvore nós não poderíamos, o Adão e a Eva lá não poderia tocar. Por que ela foi posta no Éden? Para que o homem tivesse a opção e o entendimento de que desde o começo existirão coisas que você vai ver, existirão coisas que você vai conhecer, existirão coisas que você vai ter que passar perto, mas que você vai entender, ter que entender que não é para você. E que Deus te fez tão forte, que Ele sabe que você consegue não tocar, não se contaminar. Por quê? Porque você carrega dentro de si o Espírito Santo. E se o Espírito Santo está dentro de você, Ele fala com a sua consciência, diz assim, ó, tá aí fora o pecado, tá aí fora essa fraqueza, tá aí fora isso aí, ó. Agora, você decide, abre a porta e deixa ele entrar, ou você mantém a porta fechada? Olha que coisa tremenda, e assim eu encerro. Quem tem a maçaneta? Está para o lado de dentro. Se está aqui do lado de dentro, está de dentro para fora, você tem a opção de abrir ou de manter fechado. Então, se você tem a opção de dentro para fora, de manter aberto ou fechado, isso implica em algo e assim a gente encerra. Você tem o controle. Então, sabe o que eu vim aqui dizer hoje para você nessa noite? Você tem o controle de algo que talvez você sabe que está tentando te esfriar, te distanciar, algo que está tentando te vencer, algo que está tentando te sucumbir. Então, aí, de dentro para fora, a porta está
fechada. Alguém está batendo, mas você está onde? Do lado de dentro. Quem tem o controle? Quem tem o controle? Diga, eu tenho o controle. Vamos, agora você vai falar isso para você e para o mundo espiritual. Diga assim, eu tenho controle. Eu sou forte. Eu decido manter dentro da minha casa quem eu quero me relacionar. Diga isso aí. Eu quero me relacionar. Eu decido me relacionar. Você essa semana não vai colocar na sua boca um momento a palavra estou desanimado, estou fraco, não estou com vontade. Esses sentimentos eles podem até vir, mas o que você vai fazer? Dominá-los. Você vai dominar. Você está comigo? Diga então, eu vou dominar.